todos. Nesse vídeo vamos estar falando sobre uma pílula filosófica que acaba sendo também uma pílula teológica. Qual é a pílula filosófica de hoje? Nesse tema de pílula filosófica, geralmente nós falamos de algum tema filosófico que é corrente na sociedade, que as pessoas estão discutindo. E como esse canal é um canal de vídeos undergrounds, tanto os reviews, como eu já disse, quanto os livros que nós apresentamos aqui, a perspectiva é uma perspectiva que desassocia das outras perspectivas que geralmente você vê aqui na plataforma do YouTube. E essa pílula filosófica também se encaixa nesse perfil underground, que é a seguinte: cristão de esquerda é possível? Então, a discussão que eu vou versar aqui é fora daquilo que a gente vê no senso comum, desses dualismos que nós vemos no cotidiano. E esses dualismos geralmente passam por questões ou discussões abstratas de 200 anos atrás que persistem nas discussões, até mesmo em podcasts grandes que nós vemos aí, as pessoas discutindo a mesma coisa e não querendo colocar situações concretas e até mesmo desviando da própria discussão histórica filosófica dessa questão. Então, a primeira coisa que nós devemos entender é que a Bíblia em si mesma, ela não tem compromisso com espectro político nenhum, porque ela não se encaixa em nenhum aspecto ou espectro político. Nós temos uma teologia, uma política teológica do Antigo Testamento, baseado numa teocracia, em que Deus reinava ali sobre um determinado povo, e ele vinha exercer juízo e justiça sobre aquele povo, e muitas vezes, até mesmo levantando esse juízo para trazer a disciplina ao povo. E nós vemos na teologia política teológica cristã do Novo Testamento, você vê pelo menos na minha interpretação, uma visão um pouco mais comedida, porque o ambiente é diferente. Lá você tem uma teocracia e cá você tem o povo de Israel situado entre várias questões políticas, onde a dinâmica política é totalmente diferente. Então você vai ver, por exemplo, Pedro falando na sua primeira carta, que é até uma carta que eu estou estudando, falando que o governante é posto ali para o seu bem, mesmo que ele faça um mal a você. Paulo falando também que devemos orar pelos governantes. E dado que a gente não tem essa discussão de direita ou de esquerda, não existe essa colocação. Dado que a gente tem lá na Bíblia essa ideia de que você tem que orar pelos governantes, mesmo Paulo e Pedro estando num contexto em que governantes são ímpios e lutam contra Deus, você tem outra nuance política, que é o direito do cidadão, inclusive cristão, de posicionar-se no sentido de defender a sua fé, no sentido de defender os seus direitos. Mas essa discussão política vai muito mais no sentido de você respeitar as autoridades. Isso está inclusive em Jesus, quando pergunta até mesmo sobre o imposto, sobre o tributo ali, que é pago a César, ele diz: dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ele não se propõe a nenhuma proposta política, no sentido de tomada do poder ali pelas pessoas que estão ao redor dele. Por outro lado, quando a gente fala da questão do imposto, não existe nenhuma outra discussão mais aprofundada qual o limite dessa questão da tolerância ao imposto. Então, essas discussões são muito marginais, mesmo na perspectiva do Novo Testamento. Mas, enfim, quando a gente fala de esquerda e direita, como eu já disse em outros vídeos, inclusive aquele vídeo lá do Norberto Bobbio,
ainda assim nós temos outro problema, que existem muitas esquerdas e muitas direitas. Então, assim, quando a gente vê, assim, por exemplo, o que Bobbio propõe ali no seu livro Esquerda e Direita, primeiro ele está falando que esquerda e direita tem que ser pensado no âmbito democrático. Então, quando a gente pensa em partido comunista, socialista, seja com as suas denominações, regimes de exceção como Cuba, Venezuela, China, então a gente não pode nem entrar na discussão de direita e esquerda, porque são regimes de extrema esquerda. E, nesse sentido, não são de esquerda, são de extrema esquerda. Então, não dá nem para se discutir, porque são regimes de exceção. Mesmo em regimes de direita, como foi o Partido Fascista, nazista. Então, a gente pode discutir dizendo assim, esses partidos são regimes de extrema esquerda e extrema direita. Mas a gente não pode nem discutir, por quê? Porque são discussões, são estados de exceção. Então, nesse sentido, a gente não pode nem discutir. Levar uma discussão, por quê? Porque são regimes de exceção. E aí a gente dá um outro passo à frente. Quando a gente fala que a Bíblia não se encaixa em nenhum desses modelos políticos, é porque, mesmo que algumas coisas da Bíblia tenham semelhança com um determinado modelo político ou outro, a Bíblia também vai contra certas questões. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, a perspectiva conservadora, direita conservadora. A direita conservadora, ela prega que as mudanças elas devem ser feitas não por rupturas como é que eu posso dizer, revolucionárias ou drásticas, mas mudanças mediante a necessidade. Mas a gente tem que se guiar pelo hábito, pelo costume e pelo aquilo que funciona, pelas tradições. Mas ainda assim, a perspectiva conservadora propõe mudanças conforme o seu ambiente. É tanto que existe hoje conservadores que concordam com a união homoafetiva. Por quê? Porque eles acreditam que essa mudança, de certa maneira, é necessária. Entendeu? Você tem um Roger Scruton, você tem o próprio Luiz Felipe Pondé aqui no Brasil, que são perspectivas conservadoras, que aí, no caso, quando a gente vai para a Bíblia condena ou critica essa prática. Mas ainda assim, a própria perspectiva conservadora ela tem dificuldades, porque a mudança sempre é na perspectiva do período que se vive. Talvez daqui a 100 anos, certas coisas conservadoras vão ser muito mais contrárias da Bíblia do que é hoje. Se a gente pensar numa direita liberal, no sentido do capitalismo, no sentido econômico, né, liberal no sentido das suas práticas, você tem o liberalismo, ele flerta com a esquerda na medida em que a esquerda também, em alguma medida, defende certas liberdades de você escolher até certas práticas que você tem. E a perspectiva liberal, ela acha que o Estado tem que ser mínimo e também acha que o mercado não deve ser limitado. Então, tem certas práticas de mercado que vão contrárias até questões morais da Bíblia. Então, por exemplo, as profissionais do sexo, elas alugam ou vendem seu corpo na prática sexual. E isso é errado da perspectiva bíblica. Mas um liberal de direita, ele acredita que ele deve... segundo Locke, a primeira propriedade é o meu corpo. Locke, que era cristão, defendia isso. Muito embora talvez ele não pensasse nessa questão das profissionais do sexo. Então, em alguma medida, por exemplo, eu estou pegando logo o exemplo da direita, ela vai conflituar com certos valores bíblicos. Por outro lado, quando a gente coloca essa questão do pensamento liberal, conservador, os cristãos geralmente tendem essa perspectiva, por quê? Por causa da questão capitalista, que é o sistema econômico que mais funciona ou dá certo, e porque existem certas perspectivas conservadoras que estão ali, de alguma maneira, ou práticas que, de certa maneira, se atrelam com alguma perspectiva cristã. Por outro lado, quando a gente vai para o espectro da esquerda, qual é
do temor do cristão, ou dos ideólogos cristãos, é que o dito comunismo, ou dita esquerda, é entendida como comunismo, e o comunismo é pensado da maneira marxista. Então, assim, primeiro, a ideia comunista, ela não é uma ideia nova, ela vem de Platão. Platão não propunha um ateísmo. Por outro lado, você tem um comunismo cristão, até praticado pela igreja primitiva, lá em Atos 4, quando fala que eles vendiam suas propriedades e distribuíam aquelas pessoas conforme a necessidade. Embora você possa fazer objeções, essa é a real interpretação desse texto. Você tem algumas limitações, mesmo no Antigo Testamento, a posse de propriedade, quando a divisão ali das tribos, justamente para algumas pessoas não se enriquecerem a ponto de escravizar outras. E até mesmo na escravidão, no Antigo Testamento, dentro do povo de Deus, existiam algumas coisas da lei que pensava no perdão de dívidas, de escravos, de ajuda aos pobres. Você tem lá em Deuteronômio 27 um cuidado pelas pessoas portadoras de necessidade, com o pobre, com o abuso dos mais ricos aos pobres. E isso também está na lei do Antigo Testamento, mesmo quando Deus promete ali em Levítico prosperidade ao povo. E até alguns intérpretes entendem que parte do dízimo eram destinados para as pessoas mais pobres. Então, assim, em alguma medida também existe uma perspectiva de esquerda na Bíblia. Você vai ver lá em Tiago, fala lá em Tiago 5, falando sobre aqueles que se enriqueceram a partir da exploração dos trabalhadores. E isso não significa um ateísmo, que é uma contradição em termos do ponto de vista bíblico. Não tem uma perspectiva revolucionária também, como o marxismo tem, mas existe um certo cuidado em toda a Bíblia com os pobres. Mesmo que a própria Bíblia, ela fala na perspectiva da justiça de Deus e da questão do pecado. Porque explorar o seu semelhante é um pecado também. Entendeu? Mas quando a gente pega o marxismo, o comunismo revolucionário, que é marxista, eles propõem um materialismo, que, ou seja, acreditar em Deus e acreditar nas coisas espirituais é uma maneira de você negar sua realidade material, segundo Marx. Então, para Marx é o seguinte: a realidade ela é determinada pelas questões materiais, entendeu? Pela matéria. E até mesmo a religião, segundo Marx, ela é determinada pelo capital. Por isso que, segundo ele, os religiosos enriquecem através da desculpa da religião. Porque, no fundo, para Marx, tudo está sob a perspectiva material. E é isso que determina a sociedade. Então, assim, você escolhe um emprego por causa de uma determinação material, pela sua condição de vida que você vai ter. Você vai escolher a melhor forma de você ganhar dinheiro. Um capitalista, um burguês, ele quer acúmulo de capital infinito e ele quer tomar todas as medidas para que ele possa acumular esse capital. Seja pagando o mínimo para o seu trabalhador, seja pagando menos impostos, aplicando a sua renda naquilo que vai dar mais lucro. Então, tudo é determinado pelo capital. Mesmo porque a sua saúde, se você não tiver uma condição material boa e você não tem uma condição de pagar um bom plano de saúde, um bom tratamento médico, se você não tiver dinheiro para isso, muito provavelmente você vai morrer. Porque todas as condições históricas elas são determinadas pela matéria. E segundo ele, acreditar em Deus seria colocar para o porvir, negando a bonança para o porvir, negando suas condições materiais, porque às vezes o cara está lá sofrendo, na pobreza e tal, e ele fala, não, mas aqui amanhã, na eternidade, eu vou estar bem, eu tenho que sofrer aqui. Então, para ele, isso é um tipo de alienação. Você nega as suas condições materiais e coloca no porvir. Por outro lado, quando a gente pensa Marx, depois eu vou fazer um vídeo só sobre Marx, ele está no século XIX. O século XIX é o ápice do ateísmo, onde você tem o darwinismo, você tem o positivismo, que o positivismo é a ideia de que o homem passa de uma evolução, começando pelo religioso,
e passando pelo metafísico, chegando ao estado positivo. Você tem a própria psicanálise que nasce no século XIX, que também tem uma ponta de ateísmo aí. Então, o século XIX é o ápice do ateísmo. E você tem também no século XIX condições de trabalho onde o trabalhador trabalhava 14, 16 horas por dia, perdia membros na fábrica, cortado, crianças trabalhando. Então, também essa perspectiva de Marx é justamente quando ele se propõe a revolução, é justamente porque, para ele, o burguês, os donos dos meios de produção, eles não vão ceder. Já pensou a gente ter uma carga horária lá no século XIX reduzir para 8 horas, sendo que o empresário lá tinha um cara trabalhando para 14, 16 horas? Então, por isso que, em alguma medida, Marx propõe a revolução. Com isso, eu não estou defendendo o comunismo revolucionário, porque hoje se mostrou ineficaz, dado as experiências na União Soviética, na China, na Venezuela e tantos outros países. Eu estou falando aqui, colocando a perspectiva. Então, assim, quando a gente pensa no comunismo, quando se fala em comunismo, a gente sempre pensa no comunismo revolucionário. Mas propostas comunistas existem desde Platão. Até Thomas More, no seu clássico A Utopia, ele tem uma proposta comunista muito antes de Marx. Entendeu? E não era nem revolucionário e nem ateísta. Por quê? Porque o comunismo hoje é pensado sempre do ponto de vista marxista. Então, assim, mas por outro lado, quando a gente pensa o pensamento marxiano, que era o pensamento de Marx, e o pensamento marxista, que é o pensamento que se desenvolveu a partir dele, o pensamento marxista, ele até contradiz com certas coisas que Marx falou. Então, por exemplo, Marx era contra o ensino de filosofia nas escolas, porque, para ele, os burgueses iriam usar isso como uma medida ideológica para oprimir a classe trabalhadora. Hoje, os marxistas defendem o ensino de filosofia nas escolas, né? E tem ideias outras, novas, que não estão lá no pensamento marxiano, que a gente chama, né? Marxiano. Então, o marxismo hoje é muito mais do que o que Marx pensou, e até, em alguns momentos, contraditório ao que o Marx pensou. Isso é o pensamento inteligente, concreto, daquilo que a gente pode dizer de direita, esquerda e de pensamento marxista. Então, por que, em alguma medida, os cristãos são estimulados a não serem de esquerda ou não adotarem pauta de esquerda? Porque o pensamento marxista, muitas do pensamento marxista vai em contradição com aquilo, certas coisas, aquilo que a Bíblia defende e diz defender. Como, por exemplo, o próprio ateísmo que vem de Marx. Hoje, o marxismo não pensa tanto em ateísmo, mas em combate à religião como uma forma de alienação. Você tem as pautas homoafetivas, que não estão no pensamento marxiano, mas no pensamento marxista, e outras coisas mais que a gente poderia citar aqui. Então, assim, em alguma medida, você vai ver pautas de esquerda e até marxista que contribuíram até para melhoras de condições de vida das pessoas. Então, assim, se você hoje trabalha 8 horas por dia na carteira, foi uma luta dos direitos trabalhistas, que vem da esquerda. A construção dos sindicatos, que até alguns são contra os sindicatos, veio dessa demanda de lutar pelo direito dos trabalhadores, que conseguiu várias vitórias, mas também tem toda a sua questão de corrupção, de problemas ali com relação ao sindicalismo. Entendeu? Mas você tem conquistas e avanços sociais e, curiosamente, até alguns direitistas, como Milton Friedman, o economista Milton Friedman, ele defendeu medidas sociais como o projeto do Bolsa Escola. O projeto do Bolsa Escola, que não chamava Bolsa Escola por Milton Friedman, era uma ideia de uma ajuda social para as pessoas mais carentes até uma certa idade, até eles chegarem a um período que eles vão se inserir no mercado de trabalho. Então, essas pautas sociais vieram com o tempo, entendeu? Então, em alguma medida, certas pautas de esquerda vão flertar com algumas coisas bíblicas
e certas pautas de direita vão flertar. Mas qual é a conclusão? A conclusão, como eu já disse, existem muitas esquerdas, muitas direitas. Por outro lado, ao meu ver, eu acredito que essa questão da militância, seja de direita, se você de vestir camisas partidárias, é problemática para o cristão, porque em alguma medida você vai ver contradições até práticas e atitudes que contrariam valores cristãos, mesmo na perspectiva de direita. Você viu aí o governo Bolsonaro, que o cara xingava, falava palavrão, defendia tortura, que vão contra as doutrinas bíblicas. Eu não gosto de falar de valores bíblicos, valor de família, eu quero falar de pecado, de coisas que estão na Bíblia. Não sai da vossa palavra, da sua boca nenhuma palavra torpe. Pronto, isso é bíblico. Se você fleta e coloca engajamento político, eu não estou falando de voto, estou falando de engajamento político, com pessoas que defendem claramente certas questões, você se compromete politicamente com essas questões e em algum momento você vai entrar em contradição. E, por outro lado, o próprio voto, ele é colocado, é uma posição do cidadão. Então, assim, eu não estou falando aqui que você deve votar em X ou Y. Isso é um dever, um direito do cidadão. Mas esse engajamento, esse comprometimento político, colocando a pessoa até mesmo como um enviado de Deus, isso é comprometedor e às vezes contraditório, porque quando a coisa não se conclui de uma maneira positiva, qual é a desculpa que a pessoa vai dizer? Vai dizer que foi a permissão de Deus? É cômodo uma pessoa falar isso. Então, é muito problemático. Então, assim, eu coloquei essas questões aqui para gerar uma discussão e não para ter uma palavra definitiva, mas a minha postura, a minha posição, ela é mais com relação à questão do engajamento e o comprometimento político e até mesmo partidário, porque muitas vezes a questão partidária ela não reflete um posicionamento político. Então, às vezes, o cara é de um partido, mas aquelas pautas que ele defende não coadunam com aquele partido que ele, ou com aquela visão política que ele diz defender. Isso é um outro problema. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Eu acho que não encerrou o assunto, mas abre várias discussões. E aí eu deixo a dica de leitura aquela. Visões e ilusões políticas da vida nova, do Koiser, alguma coisa assim. Tem review aqui no nosso canal, que é uma visão sadia da perspectiva cristã da política. Espero que tenham gostado. Tem o nosso Pix para contribuições e até a próxima.